Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa de 1949. Mas claro que nós vamos fazer alguns contextos para poder entender bem como foi esse processo da Revolução Chinesa. Quando olhamos na atualidade, vamos perceber que a China hoje é um dos países mais ricos e mais poderosos do mundo. No intervalo de 70 anos, a China, que era um país praticamente agrário, se tornou uma das grandes potências do mundo. Tá bom? Então, fique atento a cada uma das informações aqui ditas para que você possa entender de forma bem clara o assunto dessa semana. A chamada Revolução Chinesa refere-se a dois momentos da história da China. Primeiro, a Revolução Chinesa de 1911 e a Revolução Chinesa de 1949. A gente tem que entender essas duas revoluções, como elas começaram e o que levou todo esse processo. Para você ter uma noção, a Revolução Chinesa de 1911, também chamada de Revolução Nacionalista ou Revolução de Xinhai, ocorreu em outubro desse ano e marcou o fim do período dinástico no país. Já o movimento foi desencadeado por revolucionários nacionalistas que retiraram a dinastia Qin, ou Manchu, do poder, estabelecendo a República da China. Ela foi liderada pelo médico Sun Yat-sen, que foi eleito o primeiro presidente da República Chinesa. Já a Revolução Chinesa de 1949, também chamada de Revolução Comunista, teve como principal característica a tomada do poder pelos comunistas. O país passou a ser chamado de República Popular da China, tendo Mao Tse-tung como chefe do país. A partir daí, a China foi transformada num país comunista. Já a Revolução Chinesa de 1911, para podermos entender todo esse contexto, foi quando o Império Qin passou por uma série de invasões estrangeiras no século XIX, e vamos perceber que 4 grandes batalhas resultaram na entrega do território e também nas concessões aos estrangeiros. Foram as duas guerras do ópio entre 1839 e 1860, a Guerra Sino-Japonesa em 1894 a 1895 e a Guerra Russo-Japonesa, que ocorreu no ano de 1904 e foi até 1905. Nas duas guerras do ópio, a China perdeu parte de Hong Kong e foi obrigada a abrir os portos para o comércio internacional. Os ingleses também acabaram exigindo livre circulação no território chinês. Para os japoneses, a China perdeu a Manchúria e a Ilha Formosa, aquela região de Taiwan. A falta desses territórios foi praticamente decisiva para a perda da soberania sobre a Coreia. Mas um golpe foi a Guerra Russo-Japonesa, porque os japoneses exigiam os territórios do Nordeste chinês. Outro evento importante foi a Guerra dos Boxes, entre esse período de 1899 e 1900, que tinha como objetivo combater a invasão estrangeira no país. Todos esses eventos começaram a alimentar correntes nacionalistas e acabaram estimulando ideias totalmente revolucionárias. O imperador Qin ainda tentou, em 1906, uma reforma constitucional para manter o controle sobre o povo. Também atuou nessa ideia de modernização das forças armadas e mesmo na ideia de descentralização do poder. Em 1905, o líder Sun Yat-sen fundou o Partido Nacionalista chamado de Kuomintang. O partido se opunha à monarquia e, sobretudo, à dominação europeia no país. Esse declínio foi inevitável e a Aliança Revolucionária acabou substituindo o Império. A revolta nacionalista, com fortes tendências socialistas, só teve êxito no ano de 1911, tá bom? Então entenda bem esse processo. No entanto, vale lembrarmos que houve resistência por parte dos proprietários rurais e os comunistas. Por esse motivo, durante anos, o país praticamente esteve mergulhado numa guerra civil, e esse cenário ficou cada vez pior, principalmente com a morte do líder Sun Yat-sen em 1925. Em 1927, o general Chiang Kai-shek foi encarregado de liderar o Partido Nacionalista, criado por Sun Yat-sen,
E com isso, a perseguição aos comunistas e proprietários que se opunham ao sistema ficou cada vez maior. Foram anos de conflitos até que os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, tomam o poder em 1949. Agora sim, entramos no quesito Revolução Chinesa de 1949. A Revolução Comunista de 1949 tem início com a tomada do poder por parte dos comunistas. O Partido Comunista Chinês, PCC, foi oficializado com Mao Tse-tung eleito chefe do país, que governou até sua morte. Esse período ficou conhecido como a Era do Mao Tse-tung, que ocorreu dentre os anos de 1949 até 1976, esse finalzinho da década de 70. A partir desse momento, diversas reformas foram sendo estabelecidas para que a China se tornasse um país comunista. Dentre as reformas mais importantes estão o controle estatal da economia e a coletivização das terras através também da reforma agrária. Esses são os pontos chaves do governo de Mao Tse-tung. A situação do país era muito precária. Depois de anos de guerra civil, as pessoas estavam insatisfeitas e a fome e o desemprego eram muito recorrentes. Em 1950, houve a tomada do Tibete, que foi anexado à China. A China comunista teve papel de forma muito forte na Guerra da Coreia entre os anos de 1950 até 1953, sendo aliada da Coreia do Norte, também comunista naquela época, e até hoje, né? Apoiada pela União Soviética, a China passou por diversas mudanças sociais, como a emancipação da mulher e também a igualdade entre os sexos. O projeto denominado O Grande Salto para Frente foi proposto em 1958, uma política obviamente muito nacionalista, mas ao mesmo tempo com o intuito de fazer com que a nação crescesse. Anos após a morte do revolucionário comunista Stalin, em 1953, o plano tinha como objetivo principal modernizar o país e, consequentemente, a sua economia, no caso, a economia chinesa. Entretanto, o projeto foi considerado um fracasso que acabou acarretando revoltas e a morte de muitos camponeses que morreram de fome. Além disso, a gente vai perceber que a economia ficou cada vez mais enfraquecida e totalmente desorganizada. Em 1966, já no finalzinho da década de 60, a Revolução Cultural Chinesa ela pretendeu recuperar a ideologia do país depois do projeto fracassado e a morte de milhares de pessoas. Encabeçado por Mao Tse-tung, o movimento durou uma década, ou seja, quase 10 anos. Terminou com sua morte em 1976 e, após esse evento, a China propõe uma abertura econômica com outros países do mundo, ou seja, a política começou a mudar aos poucos. A China diz que seu regime é um socialismo, com características chinesas. Entretanto, as relações de trabalho e a economia como um todo abandonaram os dogmas socialistas e hoje podemos dizer que a economia chinesa se aproxima muito mais de uma economia totalmente capitalista do que uma economia planificada. E aí, nós temos esse período, que a gente considera como o período do fim da Guerra Fria, já finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, e de fato a economia chinesa abrindo o seu capital para o mundo como um todo. Então, espero que você tenha compreendido o assunto. Na nossa próxima aula a gente vai ver muito mais a respeito de outros temas recorrentes a esse período da Guerra Fria.